Diz assim a palavra do Senhor: os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido. Edificaram a casa e a terminaram, segundo o mandado do Deus de Israel, e segundo o decreto de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Vamos repetir só esses três decretos aqui. Vamos comigo? Segundo o decreto de Ciro, bem forte. Segundo o decreto de Ciro, de Dario e de Artaxerxes. Agora só vocês. E de Artaxerxes. Muito bem, deixa a sua Bíblia aberta nesse texto, curve a sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo querido, muito obrigado, Senhor, por esse privilégio que nós temos, essa liberdade de cultuarmos o Senhor no Brasil, de congregarmos numa igreja, de pregarmos a Tua palavra num microfone. Senhor, tem países aí que estão se escondendo para pregar o Evangelho. Muito obrigado, Senhor, e que nós possamos, como igreja, aproveitar essa liberdade, não só para falar do Senhor, mas para obedecer o Senhor e para como igreja nós sermos sal da terra, luz do mundo e influenciarmos essa nação. Senhor, nós oramos nessa noite que o Senhor derrame sobre nós espírito de sabedoria e de revelação e clamamos que o Senhor nos esconda do nosso inimigo, para que nós tenhamos liberdade para ouvir, aprender e, sobretudo, praticarmos a Tua palavra. É no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Eu quero falar com vocês hoje à noite sobre esses 3 decretos, os 3 decretos da vitória. Você pode repetir isso comigo? Os 3 decretos da vitória. Irmãos, muito interessante isso aqui. Vou prestar bem atenção aqui, olha. Deus falou muito no meu coração no começo dessa semana, porque Deus está para fazer uma grande obra em Jerusalém, em Judá, no meio do seu povo, que é reconstruir o templo, porque eles estão há 70 anos no cativeiro, não é? Foram levados por Nabucodonosor, ficaram 70 anos no cativeiro, e agora, no Império Persa, não é? Eles vão ser libertos pelo rei Ciro, e eles vão construir um templo para Deus. Então, muito tremendo, eles vão reconstruir. E a Bíblia diz assim, nós lemos esse texto, que segundo o mandado do Deus de Israel, olha só, segundo o mandado do Deus de Israel, e segundo o decreto de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia, eles concluíram a obra. O que Deus falou muito no meu coração? Primeiro, que foi Deus que mandou, não é? Porque era uma obra que Deus queria que fosse feita, era uma obra muito importante, então Deus o mandou. Era a palavra de Deus, era o comando de Deus. E quando Deus fala, quando Ele diz haja luz, não é? Há luz. Quando Deus dá uma ordem, a Bíblia diz, quando Deus basta eu dar uma ordem e o mar seca, não é? Ele falou, acontece, só que o que Ele vai usar aqui é muito tremendo. É isso que eu quero falar com vocês hoje à noite. E é isso que falou no meu coração. Porque Deus vai dar uma ordem para que aconteça isso, para que a obra que Ele quer que seja construída aconteça, que é a reconstrução do templo, mas Ele vai usar 3 decretos humanos. Quem está me entendendo aqui? Quem está comigo aqui? Ele vai usar 3 decretos humanos. Quem são mesmo as pessoas? Vamos ver se vocês guardaram. Quais são os decretos? Ciro, Dario e Artaxerxes. Ele vai usar esses 3 decretos. Irmãos, e isso aqui é muito tremendo. Porque o primeiro decreto é uma bênção. O primeiro decreto é uma promessa linda que o Ciro, nós vamos ver aqui. O Ciro faz o primeiro decreto, maravilhoso. Mas quando eu li o segundo decreto é uma oposição terrível, é uma proibição para que a obra continue. E o terceiro decreto é a recompensa, porque eles perseveraram. Mas o que tocou no meu coração foi justamente isso. Esse segundo decreto tocou muito no meu coração.
Por que o Espírito Santo diz que por causa desses 3 decretos, eles tiveram sucesso, eles concluíram a obra? Um decreto bom, um decreto muito ruim e um decreto bom. Então, irmãos, a mensagem do Espírito Santo para nós é a seguinte: escuta bem, tudo que nós formos fazer, se for de Deus, vai passar por isso aqui, vai passar por esses 3 decretos. Amém, querido? Seja na nossa família, seja na nossa empresa, seja na nossa vida financeira, em qualquer área da nossa vida, se for de Deus, escuta bem, se for algo de Deus, esse templo era uma obra para Deus, se for de Deus, vai passar por esses 3 decretos, né? Então vamos ver comigo aqui esses 3 decretos. O primeiro decreto, que é a promessa. Se Deus vai fazer alguma coisa na nossa vida, Ele vai nos dar uma promessa. Esdras capítulo 1, o versículo 1 diz assim, olha só o decreto do Ciro: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão, quer dizer, um edital, uma informação, por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, olha o decreto: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém. Aí vai embora o decreto. Não tenho tempo para falar todo o decreto, mas ele vai falando várias coisas, entre elas que os povos ali em volta ajudarão os judeus com prata, com ouro, com bens e com gado. Olha só o decreto, é uma promessa tremenda, Então veja bem, Deus quer fazer alguma coisa na nossa vida. Primeira pergunta: nós temos uma promessa de Deus muito clara, pessoal, uma promessa para nós. Eu não estou falando só de uma promessa da Bíblia, geral. Eu estou falando de algo que Deus falou no seu coração. Deixa eu só ver aqui, só para fazer uma pesquisa. Eu fiz de manhã também. Só para fazer uma pesquisa informal. Quantos de vocês creem que Deus te deu uma promessa pessoal para algo que Ele quer fazer? Olha só, todo mundo. Incrível. Todo mundo. Não é? Então, esse é o primeiro decreto. E é incrível, irmãos. Antes de Deus fazer qualquer coisa, Ele vai nos dar, primeiro, uma promessa. O Ciro só deu a promessa, porque eles só colocaram os fundamentos ali. Quando o Ciro baixou o decreto, eles só começaram. A Bíblia diz que quando eles colocaram os fundamentos, teve uma festa tão grande que ninguém se entendia. Uns choravam de alegria, outros choravam outros cantavam de alegria, ninguém se entendia de tanta alegria. Mas foi só uma promessa, foi só o começo. Agora olha lá, deixa eu ver quantos têm uma promessa. Então você já tem o primeiro decreto. Então você já subiu o primeiro degrau da vitória. Agora olha lá o segundo. Olha o segundo, que compõe a nossa vitória. O Espírito Santo é muito claro. Os decretos de Ciro, esse aqui é o do Artaxerxes, o segundo, e o de Dario. Vamos ver aqui então esse segundo decreto de Artaxerxes, Esdras 4, o versículo 21. Eu mudei aqui a ordem para ficar mais fácil vocês entenderem. Olha só o decreto. Faz parte da vitória também, gente. Não tem jeito da gente fugir dele. Agora, pois, dai ordem a fim de que aqueles homens parem o trabalho e não se edifique aquela cidade, a não ser com a minha autorização. Guardai-vos, ele está dando ordem para os homens dele, para os líderes dele. Ele está dizendo assim: guardai-vos, não sejais remissos, ou seja, não demorem nestas coisas. Ele faz uma pergunta: por que há de crescer o dano e prejuízo dos reis? Depois de lida a cópia da carta do rei Artaxerxes perante Reum, Sinzai, o escrivão, e seus companheiros, foram eles apressadamente a Jerusalém, aos judeus, e de mão armada os forçaram a parar a obra. Irmãos, e é interessante que a Bíblia diz que por causa desses decretos, olha só o texto que nós lemos, segundo o mandado de Deus e segundo o decreto de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, eles prosperaram e concluíram a obra. Então, irmãos, quando eu li isso aqui, esse segundo, eu disse: puxa vida, mas por que esse decreto
que é um impedimento, uma oposição, está aqui. Deveriam ser assim, 3 bênçãos, né? 3 coisas boas. Olha, esse ajudou, esse aqui ajudou mais um pouquinho, e esse aqui ajudou mais um pocão. Por causa desses 3 decretos, aconteceu isso. Não é? Demorei para entender. Aí o Espírito Santo foi me esclarecendo. Porque faz parte, irmão, da nossa vitória, a oposição. Amém, queridos? Então eles estavam tão animados construindo, e aí veio o decreto da oposição. Interessante, olha só o que diz Esdras 4:4. As pessoas da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-o no edificar. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano. Irmãos, vocês têm ouvido notícias que têm desanimado vocês? Não é? Você estava tão empolgado, você estava tão animado com determinada coisa em alguma área da sua vida, você entendia que era uma promessa, e não era uma promessa não, é uma promessa, amém, queridos? Aí você disse assim, puxa vida, eu achei que eu ouvi Deus falar, eu achei que Deus havia me dado uma promessa, mas agora parece que ficou tão difícil, parece que impossível, e todo mundo fala contra, que não vai dar certo, e tudo mais. Irmãos, é interessante que a primeira geração que veio, não é, do cativeiro, 42 mil pessoas, mais de 42 mil pessoas, não é? 42 mais 8 mil músicos e sacerdotes e tal, quase 50 mil pessoas. Essa primeira geração, quando eles foram desanimados desse jeito, quando eles sofreram essa oposição, eles pararam mesmo, conquanto eles tinham uma promessa tremenda de que eles concluiriam a obra. Pararam 16 anos, desistiram completamente, por causa da oposição. Muito interessante isso. Então eu quero te dizer uma coisa aqui, se você está recebendo aí o 2º decreto, pastor, eu acho que eu estou com esse 2º decreto, eu vim aqui te dizer, não desista. Eu vim aqui te dizer que esse 2º decreto faz parte, não é? É um degrau que você vai ter que subir, não tem como pular ele. Você vai ter que subir, vai ter que pisar nele, até chegar no patamar da vitória, quem está me entendendo? Por causa dos 3 decretos, eles concluíram a obra de Deus para a vida deles. Templo fala muito de vida espiritual, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Amém, queridos? A obra que Jesus Cristo iniciou, Ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É uma promessa. Agora, nós vamos ter muitas oposições. Ok, queridos? Nós vamos ter muitas... Agora veja bem, interessante que Artaxerxes, esse nome Artaxerxes em paraense, né? Em paraense fica Artaxerxes, não é? Significa eu ferverei, não é? Aqui no hebraico. E é interessante, irmãos, porque é isso que Deus precisa. Por isso que o 2º decreto, que é a oposição, é de Deus. Sabe por quê? Porque o inimigo, o Artaxerxes, ele vem e ferve, coloca a gente na panela, para ferver a gente, para dizer, mas só que tem um detalhe, irmãos. Toda vez que você coloca fogo, não é, na panela, você aumenta a pressão, quem está me entendendo? E pressão gera poder, não é verdade? Quer ver, coloca uma carne numa panela aberta e uma carne numa panela de pressão. Olha o poder da panela de pressão. Então o inimigo vem para tentar ferver a gente, ele acaba que ele acelera o nosso processo, aleluia. Por isso que o segundo decreto é muito de Deus. Diga assim, eu sou um crente panela de pressão, e não um crente panela aberta, amém, queridos? Aleluia. Então a oposição faz parte da vitória, ok? O 2º decreto. Agora vamos ver o 3º decreto. Olha só o 3º decreto. Então o 1º decreto qual é mesmo? É uma promessa. Deus vai te dar uma promessa. Todo mundo gosta de promessa. Quem aqui gosta de promessa? Mas imediatamente após a promessa virá a oposição. Eu tenho uma promessa para vocês. No mundo passardes por aflições. Jesus disse que isso é uma promessa. Ele disse, eu garanto,
vocês passarão por aflições, mas não desanimem, eu venci o mundo. Amém, queridos? Então, não tem jeito. Puxa, pastor, mas não tem jeito. Não tem um comprimido para a gente não sofrer? Não tem. Não tem, né? Irmãos, e deixa eu te dizer mais uma coisa aqui, ó. Porque o terceiro decreto, deixa eu te preparar para o terceiro decreto, porque o terceiro decreto é uma recompensa, a gente vai ver, mas só recebe quem passa pela oposição. Por isso que a primeira geração não recebeu. Eles não receberam a recompensa, porque eles pararam durante a oposição. Não é? Pararam, desistiram. Agora, muita gente fala assim, ó, quer ver? Deixa eu desmistificar algo aqui. Já ouvi muito isso. Pessoa, vamos fazer um negócio? Vamos. Ah, deu errado. Ah, aconteceu alguma coisa. Ah, isso significa que não é de Deus. Já viu isso? Quem já viu isso? Nem vai mais, menino, nem vai mais, porque pode acontecer uma tragédia no caminho. Não vai não. Irmãos, esse ensino está totalmente fora. Totalmente fora. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, ó. Qual que é o certo, então? Deu alguma coisa errada no processo, não foi? Beleza. Agora eu vou saber. Espera aí, vou orar. Eu vou descobrir se foi Deus. Quem está comigo aqui? Se foi Deus que me parou. Lembra do apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo querendo ir para Bitínia e depois querendo ir para Mísia, e a Bíblia diz que por 2 vezes o Espírito do Senhor o impediu. Foi Deus. Não vai. Por quê? Porque Deus tinha outro propósito. Queria que o apóstolo Paulo fosse para Macedônia. Então veja bem, quando dá errado, eu não tenho que parar e dizer assim, ó, ah, deu errado, então eu não vou mais. Isso aí era um sinal para eu não ir, então eu não vou. Calma lá, não é? Calma lá, porque eu tenho que orar. E aí Deus pode dizer assim, não, é para ir, é para ir. Não é? Lembra quando o Davi foi lutar contra os filisteus para defender Keila? Não é? Aí ele orou, se não é para eu ir, Deus falou com ele, vai e você vai vencer. Quando ele comunicou para a igreja, para os soldados dele, eles disseram, não, nós temos medo aqui em Judá, quanto mais indo lá para a Filístia, não, vamos não. Aí a Bíblia diz que Davi foi orar de novo, Senhor, é para eu ir mesmo? Aí o Senhor disse para ele, vai. O Davi podia pensar assim, não, esses caras estão se opondo, está dando tudo errado, então eu não vou. Quem está me entendendo? Então, irmãos, cuidado com isso. Cuidado com isso, para a gente ser movido por circunstância. Entende? Então, a circunstância deu errado, eu não vou mais, não vou. Não. Então, se deu errado, eu vou orar. Porque, irmãos, pode ser que Deus esteja com a mão no meu peito, e aí não vai adiantar. Eu posso orar, posso jejuar, posso adorar, posso me santificar. Eu não vou passar. Mas deu errado e pode ser o segundo decreto. Quem está me entendendo? Pode ser o segundo decreto aqui, do Artaxerxes, que serve. Para que serve o segundo decreto, pastor? O segundo decreto do Artaxerxes serve para me dar músculos espirituais. Aleluia! Para me dar músculos espirituais. É para isso que serve o segundo decreto. Muito bem, passei no segundo decreto. Recebi o primeiro, que foi a promessa. Resisti à oposição. Passei pela oposição. E agora, irmãos, eu recebo o terceiro decreto. Olha só. O decreto do rei Dario. Olha só o que diz o decreto do rei Dario. Esdras 6, 7. Olha só o que o rei Dario vai dizer. Terceiro decreto. Não interrompais a obra desta casa de Deus. 16 anos depois. Para que o governador dos judeus e os seus anciãos reedifiquem a casa de Deus no seu lugar. Também por mim se decreta o que haver de fazer a esses anciãos dos judeus, para que reedifiquem esta casa de Deus, a saber, que da tesouraria real, isto é, dos tributos da além do rio, se pague pontualmente a despesa a esses homens, para que não se interrompa esta obra. É uma recompensa para aqueles que não pararam por causa do segundo decreto. Interessante, irmãos, eles não pararam. Eles não pararam.
Eles receberam o segundo decreto do Artaxerxes, que era para eles pararem a obra, e a Bíblia diz que Deus era com os anciãos de Israel, e eles não foram obrigados a parar a obra. Eles não pararam. Perseverança. Jesus disse, irmãos, aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Olha só o que diz o versículo 11. Também por mim se decreta, olha a continuação do decreto, que todo homem que alterar este decreto, uma viga se arrancará da sua casa, e que seja ele levantado e pendurado nela. Olha só, era uma prática terrível, né, de sofrimento. Eu não vou explicar muito sobre isso, porque é muito, muito feio, né? Mas era para tirar uma viga da casa e pendurar o cara nela, não é? Eles atravessavam o cara na viga, olha só. E que da sua casa se faça um monturo. O Deus, pois, que faz habitar ali o seu nome, derrube a todos os reis e povos que estenderem a mão para alterar o decreto e para destruir esta casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Eu, Dario, baixei o decreto, que se execute com toda a pontualidade. Amém, queridos? E sabe uma coisa interessante? Assim como a palavra Artaxerxes quer dizer ferver, eu ferverei, não é? E acaba sendo bênção para nós, a palavra Dario quer dizer Senhor, não é? Então, irmãos, se nós recebemos o primeiro decreto, que é a promessa, e passamos pelo segundo, que é a oposição, o Senhor vai nos dar uma recompensa. Amém, queridos? O Dario vai nos dar uma recompensa. Que tremendo, irmãos. Então foi isso que aconteceu com a segunda geração. Eles receberam a recompensa, e aí pensa, eles concluíram a obra, ninguém podia nem olhar de cara feia para eles. Eu profetizo isso sobre a sua vida. Que, irmão, debaixo dessa recompensa de proteção, o diabo não vai mais conseguir nos impedir a cumprir aquilo que Deus tem para nós. Amém, queridos? Agora olha só, para a gente terminar. Olha só, eu estava pensando em Jesus. Porque Jesus, ele passou pelos 3 decretos também. Ele veio para cumprir toda a lei. Então Jesus, ele recebeu a promessa de que ele era o Salvador do mundo, de que ele era o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo, que ele resolveria o pecado, o problema do pecado da humanidade. Beleza, ele recebeu a promessa, primeiro decreto. Amém? Agora eu te pergunto, ele sofreu oposição, o segundo decreto, sim ou não? Sim ou não? Irmão, ninguém sofreu mais oposição do que Jesus. Ninguém. Meu Deus, ele foi traído, ele foi abandonado pelos seus, não é? Ele foi injustiçado, mas ele ficou firme no propósito para o qual ele foi enviado. Ele não desistiu, ele foi tentado. Porque deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Quando a gente fala de oposição, não é só assim, olha, não desista, continue. Não é só isso. Mas, por exemplo, quer ver uma oposição? Quer ver uma oposição sutil? O diabo vem e tenta enganar a gente para a gente pecar, para a gente quebrar um princípio da palavra de Deus. Isso é uma oposição. Não foi assim que ele fez lá quando o Balaque contratou o Balaão? Não é? Então ele queria, Israel estava só conquistando, recebendo a promessa. Aí ele tentou se opor, não conseguiu. Mas aí ele colocou uma pedra de tropeço, não é? Colocou mulheres moabitas para se envolverem com os soldados. Olha só. Aí eles caíram, aí eles perderam a bênção, não é? Então, irmãos, a oposição também pode vir em forma de pedra de tropeço. Cuidado. Então Jesus foi tentado lá no deserto. Não és o Filho de Deus? Transforma essa pedra em pão. Mas ele ficou firme, irmãos, até o final. E olha o que aconteceu com Jesus então, a recompensa. Filipenses 2:8 fala que a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então Jesus recebeu a promessa, recebeu a oposição, ficou firme,
e ele foi recompensado. Irmão, se você pode ler a Bíblia com esses três decretos na cabeça. O José recebeu uma promessa tremenda de que ele reinaria sobre o mundo quando ele era adolescente. Ele sonhava com isso, a promessa. Ele teve oposição ou não teve? Muita oposição. Ele foi vendido pelos irmãos. Ele foi traído ali, né, pela esposa do patrão dele. Ele foi parar numa prisão. Depois ele foi esquecido na prisão pelo amigo de cela dele. Irmão, muita oposição para que aquela vontade de Deus se cumprisse na vida dele. Mas ele ficou firme. Ele não desistiu. Ele não baixou a cabeça. E ele foi recompensado. E se tornou o segundo homem mais poderoso do mundo. E foi graças a isso que o José pôde salvar Israel da miséria e da morte. Irmão, funciona. Olha, o povo de Israel recebeu a promessa da terra prometida. E eles saíram todos felizes, vendo todas aquelas pragas no Egito. E eles saíram de lá, puxa vida, deu certo, estamos livres. Mas irmãos, aí vem a oposição no deserto. Tanta oposição, eles passaram fome, passaram sede, os inimigos perseguiram eles. E quando eles acharam que estava tudo bem, eles encontraram um baita do mar para eles atravessarem. Oposição, mas eles foram fiéis. E aí o Senhor os recompensou com a terra prometida. Eu quero te dizer hoje à noite isso, que toda obra de Deus na nossa vida tem que passar por esses 3 decretos. Eu tenho uma promessa, pastor. Beleza, que maravilha. Mas por favor, irmãos, não fique só confiando nessa promessa. Eu vejo muito crente, Deus falou comigo. Irmãos, e falou com todo mundo, vocês viram? Mas por quê? E falou com aquela primeira geração também. Por que eles não concluíram? Por que eles ficaram 16 anos parados? Porque, irmãos, eles não souberam lidar com a oposição. Eu vejo crente, não aqui, graças a Deus. Aqui eu não vejo crente assim, mas eu vejo crente por aí. Que tem uma promessa tremenda, tem talento, tem chamado de Deus para a vida dele. Aí alguém resiste a ele. Alguém olha de cara feia para ele. Alguém fala mal dele. Alguém abandona ele. Sei lá. Fazem com ele o que fizeram com Jesus. Irmão, sabe o que ele faz? Aqui não tem nenhum, graças a Deus. Mas desiste. Eu vou embora daqui. Vou para outra igreja. Ele passa por 50 igrejas, não é? E fica só o tempo todo no segundo decreto. Fica velhinho no segundo decreto. Irmão, nós temos que romper. Nós temos que vencer a oposição. Nós temos que ficar firmes, aleluia, para a gente receber a recompensa. Para fechar, quero orar com vocês hoje, porque hoje o Brasil inteiro está orando pelo Brasil, não é? E a gente vai orar também de joelhos pelo Brasil hoje. Mas como fazer? Na prática, gente, como fazer? Uma coisa prática. Aí eu que pedi para colocar o vídeo do sapinho, porque é assim que a gente faz. Sabe como é que a gente faz para a gente receber a promessa e vencer a oposição e receber a recompensa? Sabe como é que a gente faz? A gente tem que ficar surdo. A gente tem que ficar surdo para o mundo, gente. Igual o sapinho, não é? Você não vai conseguir. E ele entendendo que era eles torcendo, né? Tão engraçado. E aí que ele se empolgava, não vai dar, e ele, Puxa vida, obrigado, ele disse, porque vocês me encorajaram. Valeu, não é? Aí a turma, ele é surdo. Mas irmãos, como que a gente vai concluir essa obra de Deus na nossa vida? Se a gente ficar surdo para o mundo. Então veja bem, eu não estou falando sobre ficar alienado, eu não estou falando isso. Eu não estou falando para você não assistir televisão, não é? Eu não estou falando nada disso. Mas sabe o que eu estou falando? Um dos segredos aqui no começo, talvez vocês não perceberam, que eles concluíram a obra porque eles ficavam ouvindo as palavras de Ageu e Zacarias. Eu não sei se vocês se deram conta que a gente leu isso, não é? Então veja bem, por que essa segunda geração conseguiu passar pela oposição? Porque, irmãos, eles não ficavam só ouvindo
às opiniões do mundo. Você não vai conseguir, é um tempo difícil, não tenta não, outros já tentaram, não sei o quê, desista, tal. Eles ficaram se enchendo da palavra, das promessas de Deus. Hoje eu estava lendo Isaías 8:20, tocou no meu coração, porque era uma crise em Israel, e o povo buscando as necromantes, buscando as nuvens, os agoreiros, e não sei o que lá. O Isaías disse assim, Isaías 8:20, a lei e ao testemunho. O que ele está dizendo? Gente, só tem um jeito da gente sair desse sufoco, é se a gente mergulhar na palavra de Deus, a gente se encher da palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai gerar fé na gente, amém, queridos? Aí a gente vai conseguir passar por essa oposição, em nome de Jesus, amém? E qual que é a outra maneira que a gente passa pela oposição? Gente, com oração, não adianta, sabe, eu acho que aqui a gente já está vacinado para isso, sabe aquela coisa aquela coisa da campanha, né? Aquela coisa da novena, sabe? O cara está passando uma dificuldade, aí ele passa na novena, aí ele recebe uma aguinha, na igreja evangélica ele recebe um óleozinho, né? No centro espírita ele recebe um passe, enfim, aí está tudo resolvido, não está. A lei e ao testemunho, quem está me entendendo? É a gente mergulhar na palavra de Deus, é a gente investigar a palavra, é a gente buscar a orientação do Espírito Santo, é a gente orar, é a gente jejuar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas como é que a gente vai se arrepender? Como é que a gente vai se humilhar se a gente não conhece as Escrituras? Irmãos, aquele povo que desistiu é porque eles afastaram da palavra. A Bíblia diz assim, olha, Provérbios 28:9, aquele que afasta o ouvido de ouvir a palavra, até a sua oração é abominável. O cara está fazendo campanha, o cara está orando, o cara está jejuando. Abominação. Deus não gosta, Deus não recebe, não é? Porque não tem base na palavra de Deus. Quem está me entendendo?